Olá, eu sou o professor Rogério Romano e você está no canal Tissot da Vida. Meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso vídeo de hoje. Sempre alertando, é claro, que o nosso canal, ele se dispõe, o objetivo do nosso canal é transmitir a verdade homem e filho de Deus. Homem-Deus, preconizada pelo sagrado mestre Masaharu Taniguchi. Muito obrigado. A filosofia do Yuishin de Souhon, ou seja, a filosofia da existência única e absoluta de Deus. Só Deus é real. Deus é a única realidade do universo. Vamos lá. Oramos e nada acontece. Por quê? Por que assim? Acontece isso com um grande número de pessoas, né? Talvez até uma grande maioria mesmo, talvez até a maioria das pessoas tem um problema dessa natureza, né? Por que seria então que acontece? Por que essa coisa está aí todo o tempo da nossa vida, né? Bem, o professor Masaru Taniguchi, o Sagrado Mestre, nos ensina o seguinte, que em primeiro lugar, nós temos que observar o sentido da oração, né? Na Seichonoye, a oração, ela não é um petitório, né? Nós não oramos para pedir nada a Deus. Nós não solicitamos, nós não clamamos nada a Deus. A oração da Seichonoye é uma oração de confirmação e aceitação do mundo perfeito de Deus que já existe aqui e agora. É muito diferente o conceito de oração, o nosso conceito de oração, né? Quando você pede algo, é porque você não tem, tá certo? Ou então porque você tem, mas pensa que não tem. Você não acredita que tem, você pede. Porque dá no mesmo, né? Ter uma coisa ou acreditar que não tem essa coisa, dá no mesmo, afinal de contas, né? Praticamente a mesma coisa, né? Então, a questão é, a oração de contemplação de tudo que já nos foi dado, a confirmação disso e a aceitação disso, desse fato, é que constitui-se na verdadeira oração, a oração de fato, né? É por isso que o professor Taniguchi, o nosso mestre sagrado, nos ensina que o Shinsokan constitui-se na mais poderosa forma de oração. Por que isso? Porque o Shinsokan é a prática espiritual onde nós contemplamos o mundo perfeito de Deus. É uma prática na qual nós fechamos os olhos para o mundo das ilusões, para o mundo falacioso dos 5 sentidos, e concentramos todo o nosso ser na contemplação do mundo perfeito de Deus, da criação original de Deus, o mundo fonte, onde tudo já está pronto, consumado, para a felicidade suprema da criatura humana, filha de Deus. Ora, então nesse caso, não precisamos pedir nada, né? Na Sutra Sagrada Palavras do Anjo, está escrito assim, no finalzinho dessa sutra, diz assim, e aqui, agora, existe aqui unicamente o mundo das delícias. Olha só. Aqui e neste momento, aqui e agora, existe unicamente o mundo das delícias. A afirmação. Isso constitui-se no reconhecimento, primeiro, na afirmação e na aceitação por todo o nosso ser dessa verdade. Isso é a oração verdadeira, né? Agora,
Apesar disso, contudo, muitas vezes, por mais que pratiquemos fervorosamente o Shinsokan, o mestre Masaru Taniguchi nos fala que muitas vezes, apesar disso, não conseguimos obter resultado, mesmo assim. Mais uma vez, fica a pergunta, por que isso acontece? Já explicamos isso em vídeos anteriores, mas é bom sempre relembrar. É bom sempre trazer esse assunto de volta, porque é um tema muitíssimo importante e interessante. É muito pertinente esse assunto, né? Por que então isso acontece? Não estamos fazendo a oração correta? Estamos fazendo a oração correta. Então por que não acontece a coisa? Porque existe um outro fator que vai interferir nesse processo, que faz um fechamento, né? Que é o nosso estado mental. Nosso estado mental. Nós sabemos, por exemplo, que a saúde, a prosperidade, a juventude, a harmonia, são estados de consciência, não é? Na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade diz assim, que tudo é mente, nada há que seja feito de matéria. Tudo é mente, nada há que seja feito de matéria. Mais uma vez, para gravar bem, tudo é mente, nada há que seja feito de matéria. Então, tudo é estado de consciência no final das contas. Tudo se resume a isso. Né? Tudo se resume a um estado de consciência. Então, esse estado de consciência, na verdade, precisa ser cultivado em nós o tempo todo, ou o máximo de tempo possível, sem muitos altos e baixos. Porque isso é que faz com que a nossa oração, muitas vezes, não seja, não frutifique. Então, é aquela coisa do orar e vigiar. Quando você se identifica com as futricas do mundo fenomênico, quando você se envolve em disputas, quando você assume lados, e se engaja, e se engolfia naquela questão fenomênica, ilusória, você perde energia, você enfraquece energeticamente. E aquela luz que você obteve com o Shinsokan acaba se esvaindo. Então o mestre Masaru Taniguchi coloca esse estado mental de consciência o mais linear possível como um elemento fundamental para o pleno êxito do Shinsokan, da nossa oração. Sentimentos negativos, se você alimentar sentimentos como ira, raiva, medo, insatisfação, reclamações, queixas, vitimismo, tudo isso são sentimentos negativos, são emoções negativas que nos enfraquecem energeticamente, que roubam a nossa energia espiritual, consequentemente prejudicando a nossa oração, o êxito da nossa oração. É preciso manter uma certa profilaxia mental, como fazemos com o corpo. A gente evita se sujar, né? Se você vai caminhando pela rua num dia chuvoso e você vê uma poça de água, uma poça de lama, você se afasta, né? Para que de repente não passe um veículo ou algo espirre aquela lama em você. Você vai se afastando, você vai se preservando de você se sujar corporalmente, não é verdade? A gente evita se sujar. Se você vai pegar numa coisa que está suja, você pega um guardanapo de papel, pega uma toalha, alguma coisa para não sujar as mãos, né? Evita, né? Sujar, não é verdade? Se você anda você vai andar num ambiente que não está bem higienizado, você se preserva. Se você vai sentar numa cadeira, você senta, mas se essa cadeira não está suja, não é verdade?
Da mesma forma, o mental, o espiritual nosso precisa ser preservado. Orar e vigiar, diz o Mestre Jesus. Não é? É isso. Não nos envolvamos com as futricas do mundo. Você está se sujando espiritualmente. Você está se sujando energeticamente, se sujando, se conspurcando. A ou B estão em luta, estão em conflito. Eles estão em conflito por quê? Porque estão em ilusão. No mundo de Deus não há conflito algum. Então, quando você se une ao A ou ao B, você está se colocando também naquele estado de ilusão. Embora você esteja querendo luz espiritual na sua vida. Você é um praticante da verdade. Você está ascendendo, você está despertando para a verdade, homem e filho de Deus. Mas você, ao mesmo tempo, você toma partido pelo A contra o B ou pelo B contra o A, por disputas fenomênicas, seja de que nível for. Então você está energeticamente se envolvendo naquele processo. Você está fazendo parte daquele processo ilusório. Então é evidente, o Mestre nos ensina isso, que a nossa oração vai enfraquecer, vai sofrer danos no nosso processo de oração. Ok? Principalmente a reclamação. A reclamação, a queixa, a lamentação, a reclamação e o vitimismo. Sabe? Aquela coisa de autocompaixão, a vitimização, a autovitimização, né? A queixa, a lamentação, o fazer-se de coitadinho. Isso rouba toda a tua energia. E nesse caso, o Shinsokan acaba e enfraquece a força do Shinsokan, a oração fica enfraquecida, muitas vezes até o ponto de anular-se completamente. Porque na maioria das vezes a nossa oração não surte o efeito desejado. Né? E isso é que o mestre Masaru Taniguchi mais nos alerta para esse ponto aí, para essa questão. Procure manter-se o mais possível linear, mente serena, isenta de julgamento, críticas, julgamentos, né? Sentimentos negativos como medo, insegurança. Porque a prática do Shinsokan, a prática fervorosa e assídua, ela faz o que o mestre fala, que o Shinsokan é a porta, é o portal que se transporta ao mundo do Jisō, que faz manifestar na sua vida o mundo do Jisō, que é o mundo perfeito de Deus. É o mundo onde tudo já está pronto, consumado, acabado, para a plenitude da vida da criatura humana, filha de Deus. Mas nós precisamos, além da prática do Shinsokan, além da contemplação naquele momento desse mundo perfeito de Deus, nós precisamos também ter a mente pura. Temos que exercitar a manutenção da mente pura, o maior período de tempo possível. Claro que não é possível o tempo todo, o mundo fenomênico é cheio de armadilhas, cheio de apelos, nós sabemos disso, mas procuremos nos manter o mais possível dentro dessa frequência de isenção. Observe, mas não se envolva. Observe, mas não se envolva. Isso é muito importante. Observe tudo, mas não se envolva com nada. Foco sempre no Jisō. Foco na luz. Agora aqui é Jisō, agora aqui é paraíso. Conversas inúteis, conversas negativas, conversas que degrinem você ou degrinem as outras pessoas, não se envolva. Não se envolva nisso. Filmes que tragam mensagens de grandes sofrimentos. Evite. Para que você vai ver isso? Vai acrescentar o que na sua vida? Energia negativa, energia ruim.
Então, é preciso trabalhar essa profilaxia espiritual em nós. É por essa razão que a oração, ela nem sempre, ou na maioria das vezes, não funciona. Tá? Porque é preciso entender que a oração é uma ferramenta de luz, principalmente, eu digo principalmente, não porque nós estejamos menosprezando outras formas de oração, absolutamente, não temos nada a ver com isso. Principalmente nós, adeptos do mestre Masaru Taniguchi, porque, como nós já dissemos antes, a nossa oração é uma oração de contemplação, de conscientização, confirmação e aceitação do mundo perfeito de Deus como existência única do universo. E aqui e agora é de Sou, aqui é paraíso, agora, aqui neste momento. A nossa oração é isso, é isso, é isso. É a visualização, a conscientização, a confirmação, a aceitação dessa verdade incondicionalmente. Essa é a nossa oração. Principalmente nós. Agora, se nós vamos estar nesse nível de oração e, por outro lado, nós nos detemos alguns momentos do dia contemplando sombra e nos envolvendo com a sombra, quando a gente julga, condena, estamos nos envolvendo. Quando tomamos partido, estamos nos envolvendo. Aí você cria uma situação de desgaste energético inútil para você. Jesus disse, lá atrás o Cristo já nos ensina, deixai que os mortos enterrem seus mortos, quanto a ti vem e segue-me. Você que descobriu a verdade, você que agora já sabe que é filho de Deus perfeito, maravilhoso, que agora aqui é paraíso, agora aqui é de Sou, e você faz a oração correta todos os dias, fortalecendo, alavancando a sua convicção dessa verdade, para que ela se manifeste em sua vida cotidiana, você, meu amigo, deixe que os mortos enterrem seus mortos e vem e segue a verdade. Isso que o Cristo quis nos dizer. Não morto, tudo aquilo que pertence ao mundo dos cinco sentidos, todos os processos fenomênicos, vivem como se estivessem mortos, porque são irreais, são espectros, como diz na sua sagrada palavra do anjo, são espectros, não são reais. Então vivem como se estivessem mortos. Quando se desperta para a verdade, é que a vida verdadeira começa a florescer em você. Então, a partir daí, deixe que os mortos enterrem seus mortos. E quanto a você, segue a luz do Dissô, segue a luz do Cristo verdade. Essa é a receita para que nós possamos ter, aí sim, um aproveitamento 100% da nossa oração. Se não 100%, se nós pudermos ter 70%, 80%, 90%, já será. Se nós conseguirmos uma manifestação, vamos dizer assim, nós obtivemos um resultado, uma manifestação de 70% do nosso processo de oração, nós já seremos capazes de realizar prodígios na nossa vida. Seremos capazes de realizar prodígios na nossa vida. Coisas maravilhosas se manifestarão em nossas vidas fenomênicas. Se conseguirmos chegar a uns 60%, 70% desse processo de iluminação, esse processo conjunto, né? Essa oração correta com a profilaxia espiritual mental, certo? Já conseguimos realizar maravilhas na nossa vida. Já conseguimos manifestar maravilhas na nossa vida.
é isso. Vamos prestar muita atenção para essa questão que é importante. Para que nós não fiquemos o tempo todo nessa questão, né? Poxa, oro, mas não acontece nada. As coisas não acontecem. As coisas não estão se não estão acontecendo, tá? Aqui nós estamos explicando mais ou menos esse processo, né? O porquê disso aí, à luz do mestre Masaru Taniguchi, claro, né? Que é o nosso mestre, né? Nada aqui é dito por nós, Rogério. Tudo que é falado aqui são emanações do Sagrado Mestre Masaru Taniguchi, né? Então, vamos lembrar mais uma vez. Se nós chegarmos a, dentro desse processo, a emanar 60%, 70% disso tudo, nós conseguiremos manifestar maravilhas em nossa vida. Ok? Muito obrigado, então, pela atenção de todos hoje. E sempre lembrando que amanhã, né, nós teremos, todo sábado, nós estamos com a nossa live, sábado às 9 horas da manhã, horário de Manaus, 10 horas, horário de Brasília. No sábado passado, infelizmente, tivemos um problema técnico que não foi possível, que nos impossibilitou de a nossa live entrar no ar. Mas, nesse próximo sábado, se Deus quiser, tudo já estará dando certo. Tudo já deu certo. Muito obrigado, então, e até lá.